Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Viano Silva e no programa de hoje a gente vai mergulhar no universo inquietante, inventivo e simbólico do Jordan Peele, um dos diretores mais marcantes do cinema contemporâneo, desde a sua estreia em Corra em 2017, depois com Nós e Não Olhe, ele se tornou um diretor icônico e filmes que não apenas assustam, mas provocam e que também questionam, nos convidam a enxergar o mundo por trás das camadas da normalidade. Então, prepare-se para explorar o como o Jordan Peele transforma o terror em uma ferramenta de reflexão. E, ao meu lado, tentando provar que sobreviveriam a qualquer filme do Jordan Peele, está ela, Julia Bart. E aí, pessoal? Então, a gente tá aqui pra falar do Jordan Peele. E eu acho que o meu recado para esse começo de podcast é: não há nada mais assustador do que conhecer os pais do teu namorado ou namorada. Eu acho que Jordan Peele provou isso, demais, né? Demais, é isso aí. Thank you, and may God bless America. All right, just a couple introductions, we'll get you out of here. This is John O'Rourke. Nice to meet you, John. Mr. Ian Roberts. Nice to meet you. Peter Tencio. All right, nice to meet you. Jerome Smith. Come on, brother. What's up, fam? Jordan Hayward Peele nasceu em Nova York em 21 de fevereiro de 1979 e cresceu dividido entre ambientes racialmente diversos, o que ajudou a formar sua sensibilidade sobre identidade, e desde cedo ele foi um consumidor voraz de cinema, via muito filmes de terror, trailers clássicos, e essas influências elas ficam claras mais adiante quando ele passa a traduzir, né, esses medos coletivos para a linguagem do audiovisual. A vida profissional do Jordan Peele começou na comédia. Depois de alguns trabalhos menores, ele entrou pro elenco do programa Mad TV, onde ele começou a desenvolver o timing dele, personagem e uma habilidade rara de transformar observação social em piada. E foi ali também que ele conheceu o Michael Kay e forjou a parceria que explodiria com Key and Peele, que foi exibido entre 2012 e 2015, que é uma das sátiras um dos programas de sátiras mais legais que eu já vi. Acho legal também falar que, primeiro, eu conheci esse programa de sátira e depois eu soube quem que era o Jordan Peele. Então, porque passava, né, o programa no Comedy Central, então, assim, ele ficou bem popular, assim, nessa época. Aparecia muito irritar nas redes sociais, né? Tipo, pelo menos eu lembro de ter visto sketches do Key & Peele no Facebook, na época do Facebook, assim, aparecer na timeline. E acho que ele acabou ficando muito famoso por aquela do Barack Obama, né? Em que ele aparece como Barack Obama, então é muito interessante. E, né, a própria série, né, Key & Peele, ela vai dar pro Jordan um capital cultural e criativo enorme, assim. Então ele acaba, né, tendo essa experiência, assim, e ele aprendeu a tocar em temas inflamáveis, usando camadas de humor, né, o que seria um treinamento perfeito, né, em relação ao seu salto de estilo, né, quando ele vai virar diretor. E esse salto acontece, né, com uma força total em 2017, quando o Peele estreia na direção do longa com Corra, né, que é um filme de orçamento modesto, que se transforma em um fenômeno global. E depois de Corra, né, o Peele continua em 2019 lançando o Nós, né, que é um filme mais ambicioso no campo simbólico, e em 2022 ele lança o Não Olhe, né, então, que é o trabalho mais híbrido e arriscado até então, né, um trabalho grandioso que ele produziu. E, paralelamente à direção, o Peele ele aposta também no trabalho com produção, né, com curadoria. Então ele funda a Monkey Pay Production, acho que é assim que se pronuncia, que foi um veículo que se expandiu, né, com sua influência ao apoiar e produzir os projetos, né, que também tinham essa questão mais afrocentrada, né, de ampliar as vozes negras no gênero. Então, como exemplo, teve o reboot de Candyman em 2021, também teve uma série em que ele reviveu The Twilight Zone, né, uma versão contemporânea, em que explora temas sociais por meio de narrativas fantásticas. E, nossa, eu lembro quando saiu The Twilight Zone, e eu sou muito fã, eu gosto da série antiga, eu não vi tudo ainda, mas eu vi bastante episódio, a gente viu até junto, né, alguns episódios, e
Mas foi uma série que eu lembro que não me pegou muito, assim. Eu até realmente tenho que voltar pra ela e reassistir, assim. Eu acho legal o Twilight Zone, assim, os antigos são bem legais, os episódios aleatórios que eu acabei assistindo, mas eu acho que é uma série que hoje em dia meio que já foi substituída, assim, em alguns assuntos, tipo Black Mirror faz uma coisa meio parecida, assim, sabe? E uma pena que a série do Peele não foi pra frente, né, porque tinha bastante potencial. Eu lembro que teve um episódio, né, da nova série do Peele que tinha até o Steve Yang, assim, que eu adoro ele, incrível, maravilhoso, um dos meus atores favoritos do momento. Também tá no Oli, né? Então, eu acho que é uma série que não foi pra frente, mas que foi bem interessante ali os episódios que ele conseguiu produzir. Sim, né? E acho que até nesse processo em que ele muda pra comédia, pro terror, né? É muito interessante, porque ele ainda passa, ele quase entra no Saturday Night Live, né? Que é aquele programa clássico dos Estados Unidos, mas ele por uma questão contratual, né? Que ele tinha antes, ele não consegue. Mas é interessante que quando ele faz esse salto, ele mesmo fala que da relação que tinha a questão da comédia e do terror, né? Não sei se tu vê isso, porque ele né, desenvolve esse argumento, que tem uma relação, porque parece algo muito distante, né? Os dois gêneros. Eu acho que tem suas diferenças, mas que quando elas são postas juntos, quando a gente trabalha o terror e a comédia junto, elas conseguem formar uma síntese muito interessante, muito boa de apreciar. Tem o terrir, né, por exemplo, que virou um subgênero do terror, né, mas até a questão do Jordan em si, eu acho que os filmes dele não trabalham a comédia, assim, mas é uma comédia, às vezes, que vem muito do desconforto, sabe, do tipo, tu tá rindo, tu tá achando graça, mais por um desconforto, mais por uma assimilação daquela situação com a realidade, o que a gente é bastante em Corra, né, com o personagem do amigo dele, então, assim, que é a parte cômica do filme em si, né, sempre fazendo piada, né, só que são piadas que te deixam desconfortáveis porque tu assimila aquilo ali com a realidade, sabe? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que se a gente vai pensar daí do terror, mas em relação com comédia, né, que vai surgir o subgênero terrir, nem sempre tem essa questão de desconforto, às vezes é algo mais realmente escrachado. Então acho que o Jordan ganha muito assim quando ele coloca o humor no terror dele, porque é algo bem mais próprio. Sim. Mesmo. E eu vi também que, né, vendo algumas entrevistas que ele deu, né, e também que ele falou bastante que ele não queria, ele tinha medo de se ver estagnado, né, num ponto em que ele não evoluísse ou aprendesse algo novo, assim. Então, e ele falou, ele tinha esse receio de simplesmente ser como mais enfim, um artista que se mantém num mesmo local ali, recebendo dinheiro com algo que já faz há muito tempo. Então ele tinha medo de continuar evoluindo. Então acho que é muito arriscado também o que ele faz, né? Porque ele muda todo o conceito, né? Toda a carreira dele de alguma forma. E também a questão do timing, né, que a gente estava falando, porque na comédia tem muito timing, né, então acho que esse conhecimento do timing na comédia, e ele também fala que no terror o timing não é diferente, tu tem que encontrar um timing pra trazer aquela cena que vai chocar, que vai ser estranha, ou que vai construir a narrativa, né, a partir, né, daquele suspense, daquele terror que tem, assim, então eu acho que isso tudo, toda essa jornada que ele tem vai agregar, né, para as produções que ele tá desenvolvendo hoje. Com certeza. Até a questão, quando ele foi escrever Corra, ele conta que ele escreveu o roteiro, mas ele não pensou nele como diretor. Ele nem tinha isso na cabeça, sabe? Ele escreveu o filme pensando, sei lá, Spike Lee vai dirigir, sei lá, sabe? Ele pensou em outros diretores, né? Até tem um podcast que ele fez com o Ryan Coogler, que ele fala, se eu conhecesse o Ryan Coogler na época, obviamente seria o Ryan Coogler que dirigiria o Corra, sabe? Só que eles não se conheciam na época e tudo mais, né? E aí, quando ele escreve o roteiro, e aí ele vê que não tem ninguém pra filmar, no caso assim, não tem nenhuma referência, né, praticamente, né? Não que não existiam diretores negros, obviamente existiam, mas não do estilo que ele queria, né? Então ele se vê obrigado, tipo, cara, eu vou ter que assumir isso aqui, eu vou ter que filmar isso aqui, eu vou ter que dirigir esse filme, porque... Enfim, né, eu entendo como é que eu quero que ele seja construído, né, a questão do timing e tudo mais. Então, ele foi se reafirmando. Eu sinto que ele vai se reafirmando, assim, sabe? Primeiro, assim, escrevendo um roteiro, depois tendo a noção de que ele que vai dirigir o roteiro, aí depois também, né, como produtor.
Então, e é muito assim, o mérito dele conhecer muito bem a comédia e querer ir pro terror, sabendo que também não é fácil, né? Eu acho que ele vai pra dois extremos que são completamente difíceis. É muito difícil fazer terror e é muito difícil fazer comédia, sabe? É mais difícil do que fazer drama, do que fazer outro gênero pra Sim, mim. porque também tem que acertar o tom do filme, né? Enfim, a vibe que ele vai trazer. Mas essa parte do Jordan Peele como cineasta, né? Como, enfim, produtor, ele também vai conseguir dar muita voz para outros diretores negros, né? Então, até enfim, ele produziu Lovecraft Country, né? Inflados na Clã também. E também ele produziu o Candyman. Ele não é ele que dirige, então ele traz, né, uma diretora. Então, é muito importante também como é que ele expande, né, esses espaços afrocentrados no cinema, que ainda é uma batalha, né, sempre. Com certeza. No Candyman é a Nia da Costa, né? Que também é uma excelente diretora, que merece também muito mais reconhecimento do que ela vem tendo, assim, sabe? E até falando sobre as últimas produções que ele esteve por trás, né? Tem o filme Him, né? Que é Ele. Que eu não assisti, não sei se tu assistiu, mas... Não vi. Mas, assim, é um filme também que traz essa questão, assim, mais da negritude, né? De ter ali um vilão, um herói que são negros, né? E ter uma produção que tem esse olhar, sabe? E aí eu acho que, realmente, ele constrói isso no cinema atualmente, de filmes que sejam feitos por pessoas negras para pessoas negras. Isso é muito importante. Exatamente. E aí, adentrando num tópico que causa, né, divergências e debates interessantes, que é o próprio, né, concepção em relação aos filmes dele como um thriller social, né, como um terror social, né, então Não gosto. é um conceito, né, enfim, que seria esse gênero cinematográfico que o Jordan Peele traz, e hoje ele é um dos nomes desse gênero de filme, assim, então, principalmente com Corra, com Nós, e assim ele vai se desenvolvendo. Mas é interessante que esse termo ele não era algo atual, né? Ele já tinha sido cunhado, tanto thriller social ou terror social, e surge com filmes que tinham essa pegada mais com elementos de suspense, uma tensão dramática, né? E causada por uma questão, sei lá, social, né? Desigualdade social. E então isso já era trazido, então já se falava sobre isso, principalmente na década de 1970. Então tem muitos filmes que também são conceituados como cinema neo-noir político, né, que trazem essa pegada mais crítica. Mas hoje, né, é muito comum ver ele atrelado a esse termo, assim, né, esse conceito. Pois é, eu tenho um pé atrás com essa questão do terror social, porque, pra mim, o terror é o gênero que mais bate em questões sociais. E isso é muito interessante, assim, se a gente for pensar, os filmes de terror mais memoráveis, assim, são filmes que trazem questões sociais, e isso é algo desde sempre. Não foi o Peele que inventou, não foi os anos 60 que inventou, isso sempre esteve. Daí a gente atribuir a algum diretor, a alguma época, parece a gente muito tirar o mérito também, né, desses outros filmes que sempre estiveram ali, né. Só se a gente vai falar do Halloween, por exemplo, né, que a gente tem uma protagonista que é uma mulher, né, que é uma jovem também, e que bate de frente com um cara, né, isso também é uma crítica social, sabe? Se a gente for falar, por exemplo, do Pânico também, né, que a gente tem o Pânico dos anos 90, né, que a gente tem a primeira protagonista, né, a primeira Final Girl, que tá ali e que faz relações, né, tem relações sexuais, que era algo também super um tabu, assim, no cinema, né, em relação aos serial killers, né, e slasher, né, que as protagonistas não podiam ter relações sexuais, e a gente tem uma protagonista que transa, né. Então, assim, eu acho que vários filmes sempre tiveram esse teor social, assim, e até o primeiro Candyman, né, que eu acho que é um baita filme, assim, eu adoro esse filme. O Candyman eu acho que ele é de 90 e... Deixa eu só dar uma colinha aqui, porque é de 92. E ele é um filme que também já aborda muito a questão da periferia,
a questão, assim, de ter pessoas brancas, né, indo lá pra estudar, as pessoas que são da periferia, né, e aí tem esse cara que é um vilão, mas também, de certa forma, é um salvador, assim, né, é um meio termo, né, então eu acho, e que no final também se apaixona ali por uma pessoa, pela protagonista branca, né, então, assim, é muito complexo, sabe, a gente dizer que, foi o Jordan Peele ou foi tal pessoa que inventou o terror social. Não, o terror social sempre existiu, né, de alguma forma. E aí esse nome tem terror social, parece que desmerece os outros filmes de terror também, sabe? Não, total, acho que é por aí, assim. E acho que até como eu falei, o termo ele foi cunhado na década de 70, então a década de 70 é esse período em que tava uma grande pujança de filmes de terror, assim. E eu acho que realmente a raiz do terror, né, vai dessa perspectiva de explorar medos da sociedade, medos em geral incomuns. E, assim, como tu falou, como tu bem disse, né, a maioria dos filmes que tu trouxe, eles têm um debate, eles têm uma crítica, assim. Eu tava só relembrando agora os filmes do Romero, assim, os primeiros filmes do Romero, né, de zumbi. O que foi, né, que quando o Romero, né, repagina e retraz o zumbi contemporâneo, assim, com os filmes iniciais, ele tem um debate racial muito forte no primeiro filme do Romero, né. Então, o próprio conceito de zumbi, né? Então, o terror em si, ele sempre foi algo social, né? Mas é aquilo, né? Acho que o próprio Jordan Peele, ele também coloca que não foi ele que inventou, mas acho que com os filmes dele meio que voltou esse debate, né? De tentar encontrar um local de gênero aonde estavam os filmes dele, né? Então, e aí, acho que na minha visão, assim, meio que acabou né, voltando à tona esse termo terror social, thriller social, por ver que nos filmes do Jordan Peele tinha a crítica, né, racial, social, né, nesse sentido, ela era uma das principais ali, sabe, desenvolvidas. Só que é isso, o terror sempre teve isso, né, atrelado, né, ter uma crítica de alguma forma. Então, mas é interessante, porque o próprio Jordan Peele, ele fala sobre isso em entrevista, que, né, acho que foi New York Magazine que eu peguei aqui um trecho, em que ele fala que os filmes dele tem essa perspectiva de trazer o vilão é a sociedade. Ele coloca isso, ele desenha para nós, né, na análise assim direta. Então, provar que os humanos eles vão sempre, né, fazer alguma merda sempre em certo ponto. Então, ele acaba colocando os próprios filmes dele nesse gênero, assim, bem social, terror social, mas é aquilo. Concordo, acho que o terror sempre esteve atrelado nessas questões. Vem muito desse sentimento que a gente tem também como sociedade do medo do outro, né? No medo do que as pessoas podem fazer. E isso é algo que já tá muito instaurado, assim, na sociedade, né? A gente não tem medo mais, sei lá, de fantasmas, de mortos-vivos, de, sei lá, de coisas sobrenaturais, né? A gente tem medo do outro, medo da pessoa, medo do teu vizinho, medo do teu colega, medo da pessoa que tá contigo todo dia, que dorme contigo, sabe? Então, esse medo do outro, que é algo que o Jordan Peele trabalha nos filmes dele, é muito perceptível, né? E daí a gente começa a olhar pra gente mesmo enquanto sociedade, e isso, de alguma forma, traz um horror pra gente mesmo, mas também revela o quanto a gente é frágil, né, enquanto sociedade. E isso é muito interessante, assim, como ele consegue trazer esse olhar muito aprofundado. Mas como eu falei, assim, pra mim, totalmente, assim, o terror social não é algo que o Jordan Peele inventou, e nem gosto dessa ideia também de terror social. É mais uma caixinha, né, que tentam enquadrar alguns filmes atuais, né, que tem essa pegada, assim. E eu tava até listando alguns que adentram, né, nessa lógica, e acho que o próprio Bacurau entra, né, também o Parasita, que são filmes de suspense e terror que é aquilo, né, como eu falei, como a gente, né, concluiu, sempre esteve lá a crítica, assim, né, de alguma forma, e esses atuais, eles, né, tentam encaixar nessa caixinha. Também tem aquele Sorry to Bother You, não sei a tradução, não lembro a tradução, pelo menos. Então, que adentram nisso também, né? You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families and taking road trips. Então, a gente vai falar, né, um pouco dos 3 filmes do Jordan Peele, né, enquanto cineasta.
que ele escreveu, produziu e dirigiu. E a ideia é listar, né? Tentar fazer uma lista, talvez um ranking. Não sei se vai ser possível, não sei se vai ser, mas vamos tentar, é a missão. Então, né, iniciando pelo Corra, de 2017, foi o filme que mudou tudo. Como a gente falou, né, o Corra, ele mistura um teor psicológico, uma crítica racial que tem ali, que é o principal do filme, digamos assim. E ela conta a história de Chris, que é um jovem negro que visita os pais brancos da namorada. Então, a gente vê essa história. Bah. E vira um pesadelo, né? Quando ele descobre que algo na casa, né, com os pais dela, tem algo muito errado. Principalmente naquela comunidade, né, que ele é acolhido, né, quando ele vai conhecer, né, visitar os pais. Então, né, iniciando por esse filme, né, que é um dos primeiros do Jordan Peele. Cara, pior que eu não lembro bem aonde que eu tava, o contexto que eu tava quando eu assisti esse filme, mas eu acho que eu não assisti no cinema, eu acho que eu assisti em casa, sabe? Mas eu lembro, assim, da sensação que eu tive ao assistir o filme, que foi como se a gente estivesse vendo algo apoteótico acontecendo no cinema, né, nesse momento, sabe? Porque é um filme que ele tem uma crescente muito aos poucos, assim, sabe? Ele começa muito aos poucos, né? Ele não te entrega tudo de primeira, né? A gente vai acompanhando ali a história do Chris e da namorada dele, e eles viajando até pra conhecer os pais dela, mas ele tem uma construção, um ritmo bom, mas é uma construção que não quer expor algo desde o início, né? Parece muito uma história, assim, mas de um drama familiar, assim, no começo, né? Em relação a uma família branca recebendo uma pessoa negra, né? Mas nada eu acho que com certeza, assim, nada me preparou e vai preparar as pessoas pro final e pro que acontece, né? Nesse filme, quando o Chris chega na família. E isso é muito interessante, né? O quanto o Jordan Peele consegue ter essa sutileza e mostrar essas tensões raciais de forma muito não pequena, mas de forma muito realmente sutil, né? Como se estivesse acontecendo, só que pouquíssimas pessoas vão se dar conta. E isso é algo da vida real, assim. Às vezes acontece, né? Essas questões raciais de forma sutil na nossa vida. E só tem aquele amigo que tu olha, que tu vai olhar, tipo assim, eu sei que tá acontecendo, eu sei que tá passando, né? Mas a gente tem que seguir a vida. Então, assim, eu acho muito legal o quanto que ele trouxe esse filme de uma forma que, sei lá, ninguém tava meio que acreditando, assim, sabe? Que ia dar alguma coisa. E ele foi lá e estoura com esse filme que é pra mim, um dos melhores filmes da década, sabe? Sim, e principalmente com essa premissa, né? Como tu falou, o maior medo é visitar os pais da namorada, do namorado. E, cara, sério, é uma coisa que... é uma premissa tão real, né? E tão possível e que, enfim... que é tão... Enfim, que a gente já tem contato, né? Sobre essa questão. E ele coloca isso tão bem, né? Dessa forma, né? Porque tem toda a construção, né? Deles indo até a casa dos pais dela. E tu... quando assiste pela primeira vez, tu fica naquela tensão, né? Tu não sabe o que vai acontecer, mas parece que algo tá muito errado, sabe? Parece que vai dar alguma merda a qualquer momento. E, né? Quando ele chega na casa... que ele vai vivenciar o maior pesadelo, que é estar com uma família branca, extremamente branca, e além de branca, né, eu acho que ele retrata, né, essa lógica de, enfim, são uma família liberal, branca, de classe média, então ele vai também expor esse contato, né, ele enquanto um homem negro afro-americano nesse espaço totalmente diferente, então, e a gente vai a partir do filme também expondo essa arrogância que a família tem, né, então o primeiro contato que ele tem com os empregados da família, e todos são negros, e tem aquela lógica de que são da família, o próprio pai dela falando, não, que votou no Barack Obama, ou que tem um amigo negro, assim, então é muito bom, assim, com o timing, né, como a gente tinha comentado, do filme, ele é perfeito, né? Então, e também tem algumas referências que o Jordan Peele vai pegar, né, pra fazer esse filme. Tem um que é o Adivinhe Quem é pra Jantar, né? Que também é um dos primeiros filmes que traz essa questão de um casal interracial, que é de 1967, que é muito parecido também com essa narrativa que o Jordan Peele vai trazer. Eu já ouvi falar, assim, mas... pra mim, o Corra, ele tem
Pra mim, o Corra, ele tem, assim, muitas metáforas interessantes, né? Metáforas, nem digo assim metáforas, né? Mas muitas sacadas inteligentes, né? Que ele traz pro filme, né? A questão do leite também, né? Da namorada tomar o leite, né? E pior ainda, né? Ser tão psicopata a ponto de separar o leite do cereal, né? Então, assim, isso é um ponto muito, muito interessante, né? Muito chave do filme, né? Mas eu acho que, assim, que também toda a construção do Chris, né, dele, assim, sempre que acontece um ato racista, né, ele, assim, querer deixar de lado, né, querer que aquela coisa ali não repercuta, né, não traga consequências, porque ele, como homem negro, entende que as consequências podem nem sempre ser boas e favoráveis a ele, né, então tudo ele começa, assim, a deixar de lado, né, a questão do policial, né, que depois a gente descobre que ela só não deixou o policial pegar os dados dele, porque ele ia com certeza morrer, né, então, assim, essas sutilezas que o filme traz é muito muito peculiar e mostra como o Jordan Peele já estava construindo, né, o cinema dele, né, que é esse olhar tanto pra dentro, mas também pra fora. Sim, sim. E, cara, reassistindo esse filme depois de um bom tempo, eu já tinha visto algumas vezes já, a cena do buraco, acho que é uma das primeiras vezes em que ele vai ser hipnotizado pela mãe, né, da família. É uma cena muito impactante, sabe? E é uma cena que ela é muito bonita, ela é muito bem feita, porque ele meio que entra num buraco negro, né, a partir da hipnose. E reassistir ainda é uma cena muito chocante, né? Então, o próprio ator, Daniel Kaluuya, ele, assim, a gente consegue ver apenas nos olhos, né? Esse sentimento, essa sensação, esse medo, né, também que ele traz, assim. E acho que o filme inteiro, assim, ele tá... Muitas vezes em que ele tá em silêncio, ele tá dizendo algo de alguma forma. Eu sei que parece clichê dizer isso, né? Mas ele traz isso muito na atuação dele, sabe? Então, e ainda dá muito, assim... Dizer que ainda reassistir dá um pouco de gatilho, não sei, o Get Out, tipo, Corra, né? Porque eu acho que ele é um dos mais próximos, assim, da realidade, sabe? De acontecer e enfim. Sobre o Daniel Kaluuya, eu adoro ele como ator, acho ele incrível, assim, e ele realmente consegue transpassar muito das emoções do personagem dele, não só nesse, mas depois também no Não Olhe, pelo olhar mesmo, assim, pelos olhos dele, ele é muito expressivo, assim, no olhar dele, e isso é muito próprio do ator mesmo, sabe? Tem poucos atores que conseguem essa façanha, né? Então, quando ele tá na festa, né, e ele começa a ouvir as pessoas falando, né, e todo mundo ali meio que tendo aquele rolê de ficar perguntando pra ele, né, o cara falando lá que ser afrodescendente, né, ser negro, tava em alta, né, agora, então, assim, tudo ele meio que responde com o olhar, que é uma forma dele se contrapor, né, dele se colocar contra aquela situação, mas não precisa ser dita, né, porque até, ele tá cercado de pessoas brancas, né, ele não pode também sair falando o que ele quer, né, o que ele acha daquela situação toda, tanto que a única pessoa que ele fala é com um amigo dele, né, pelo telefone, do quanto aquela situação ali é maluca, né. Então, assim, é muito bom, assim, ver o quanto ele consegue realmente se entregar pro papel. E é um acordo muito legal entre ele e o Jordan Peele, assim, né? Do tipo assim, cara, esse personagem aqui precisa disso, e aí ele vai lá e entrega realmente o que o personagem precisa, né? Então, acho que nesse quesito é bem legal, assim, a parceria que eles têm. Não sei se... Até ia perguntar pra ti, assim, em relação aos temas, assim, né, que o filme aborda. Tu falou que é bem mais perto da realidade, acho que é bem mais perto da realidade, assim, mas sabe que eu fico pensando que, não sei se hoje em dia uma situação como essa poderia de fato acontecer, assim. Não, eu não digo a parte da hipnose, mas eu digo a parte do embate racial que acontece, né? Com certeza, essa sim. questão, não da hipnose, do transplante de cérebro, não tô falando dessa parte. Eu tô falando, tipo, vai que, dessa premissa, né? Porque, como eu falei, por ser uma premissa muito comum, sabe? Tipo, já tive situações parecidas. Me parece que ela vai conectar mais, sabe? Não sei.
Pode ser uma visão minha, assim, sabe? Não, isso sim. Tem vários momentos da nossa vida, né, em que a gente tá numa situação, né, em algum momento ali, em que as pessoas soltam realmente piadas, né, entre aspas, muito assim, né, racistas, ou falam coisas racistas, em que a gente só pode realmente se olhar e falar, tipo, pensar, né, que merda tá acontecendo aqui, né, tu não pode se comunicar verbalmente, né, então eu acho esquisito, assim, e esse debate racial, né, totalmente, assim, né, do tipo, assim, o quanto as pessoas brancas não estão preparadas para lidar e falar sobre racismo, né, e coisas afins com pessoas negras, né. Sim, sim. E, não, é exatamente isso, sabe? Então, me parece que acaba tendo, a gente consegue ter essa visão, assim, de se colocar naquele cenário. E eu queria pontuar também as grandes referências musicais que o Jordan Peele traz nos filmes, né? Aqui no Corra, a gente vai ter o Redbone do Childish Gambino, enfim, que é muito boa essa música. E eu relembrei, e também já tava na minha playlist, mas a música do Djonga, Corra, sabe? Que tem muita referência a sim. Corra, né? O próprio som, o próprio beat, assim. E aí, depois que eu assisti o filme, eu fui novamente reouvir essa música, eu tenho na playlist salva, que é uma música muito boa, né? Então, que o Djonga também usa do filme, né? Pra trazer debates raciais, né? Mas o que a gente falou da questão do transplante, né? O filme acabar nessas revelações, né? Que a família faz parte de um culto, de uma seita chamada Coágula, né? Que é em que eles fazem transplantes de pessoas brancas, né? Que estão envelhecidas ou querem sair, enfim, querem ter corpos negros, né? Pela questão de serem mais fortes, né? Ou de correr mais rápido, como no próprio filme traz isso, né? É uma objetificação do corpo negro, exatamente, basicamente. né? Tu falou do negro está na moda. Então, cara, e esse sentimento que o filme vai desenvolvendo e trazendo de ver que eles estão ali leiloando, né? O Chris, e quando isso é revelado, isso é muito chocante. Eles estão em silêncio e eles estão se comunicando, assim. Então, esse sentimento de objetificação, de leiloaram pessoas negras, corpos negros, assim. E também, quando ele tem contato com um conhecido, né? Que aparece também, que é negro, e está com uma senhora branca, né? E que tem esse choque. Ele começa a perceber que tem algo errado naquele cenário, que aquela família ela é estranha, sabe? Então isso também nos traz esse medo, essa construção assim de que algo tá errado. Ele tem poucas formas de fugir daquele espaço, porque é um local totalmente isolado, né? Então com muitas pessoas brancas, né? E eu não sei, eu pelo menos lembro que ir de transplante de cérebro me impactou bastante. Eu acho que, pra mim, duas cenas que são bastante impactantes no filme é a cena em que esse amigo dele, né, esse conhecido dele, grita pra ele, né, get out, né, corra, que é muito, assim, nesse primeiro momento que tu não sabe ainda qual que é o plot do filme, tu acha que ele tá sendo babaca, né, que ele tá sendo, tipo, escroto, né, de falar isso pro Chris, né, que ele tá, sei lá, tipo, não sei, de alguma forma sendo violento ali, né? E aí depois quando tu entende a verdade, né? Que é porque ele quer que o Chris saia dali, porque vai acontecer coisas horríveis, é de explodir a cabeça, né? E a segunda cena pra mim que eu gosto muito é a cena em que o Chris pede as chaves, né? Pra namorada dele, né? E aí eles vão descendo, assim, né? E aí ele fica pedindo a chave, e aí... aí tem toda a família em volta dele, né? E aí ela pega a chave e fala assim, sabe que eu não posso deixar de sair daqui. E aí tu vê a expressão dele é incrível, é absurdo de cinema, sério, de verdade, assim, é maravilhosa, assim, é maravilhosa. E eu vou falar de novo, Daniel Kaluuya, perfeito. Então, assim, eu gosto muito dessas duas cenas desse filme, eu acho que são minhas cenas favoritas. E esse clímax, né, esse final que o Jordan Peele traz, ele é, como tu falou, ele é muito impactante. E porque o Chris, ele tá encurralado, né, pela família, assim. Pela família do mal, branca, liberal, conservadora dos Estados Unidos. É o pior inimigo de uma pessoa negra, assim. E aí, né, ele acaba sendo apagado, né, por eles. E colocam ele de volta
na cadeira pra ser hipnotizado novamente, enfim. E quando ele consegue fugir, e quando ele se revolta, assim, é aquele sentimento de alívio, sabe? É os mimos do Jordan Peele, sabe? Dando pra gente, tipo, vendo ele, sabe, matando um por um da família, aos poucos. E é muito rápido que isso acontece. Eu tava relembrando que eu não lembrava disso. De que esse final ele é muito rápido, ele gira a chave muito rápido, sabe? Ele foge ali, ele ataca o irmão, daí ele ataca a mãe, daí tem o pai, sabe? É algo muito, muito rápido e dinâmico. E sobre essa questão, assim, do final, eu acho que é muito bom, assim, também o quanto ele consegue se manter dentro da personalidade do personagem, assim, ele não explode, assim, em raiva, não é um personagem que muda as suas características, essa personalidade por conta do que aconteceu, né? Ele vai pra realmente sobreviver, ele vai pra realmente ter o mínimo ali de chances de vencer aquela situação, sabe? Então, assim, e ainda dá pra ver que o personagem ainda é muito humanizado, né? Porque ele tenta voltar pra pegar a mulher lá, a empregada, né? Então, assim... de novo, é uma construção muito boa do próprio ator e do quanto o personagem não precisa dizer em palavras. As ações, o olhar dele mostram quem de fato ele é. Então, assim, eu acho muito, muito legal também esse final do filme. Gosto bastante também que o Jordan Peele escolheu deixar o final que o amigo dele aparece, né? Porque também era uma discussão se esse amigo ia aparecer ou não, né? Porque tinha uma cena gravada também de quem chegaria no final seria os policiais ou que ele seria preso, mas ainda bem que o Jordan Peele escolheu que o amigo dele, né, que é que sempre falava, né, que era da polícia do aeroporto, né, chega e fala, não sei o quê, porque a gente, né, da polícia que resolve as coisas, então considere-se essa situação resolvida. Eu acho muito boa. É a TCA, né? Algo assim dos Estados Unidos. E é de novo, né? É construção de timing. Porque esse final, assim, tu fala, cara, é a polícia. Numa narrativa real, é a polícia e ele vai se fuder, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele vai apanhar, sei lá. Mas tem esse alívio de estar lá, o amigo dele salvando ele. A minha questão com esse filme, quando acaba, assim, claro, o Jordan Peele, ele prefere muito mais... produzir obras originais, né, e não continuações, mas eu fico muito me questionando onde foram parar, onde estão os outros, né, enfim, que passaram pela namorada, ou que, né, passaram pelo transplante, estão com famílias brancas, né, como o próprio amigo lá que ele vê, que não tem um desfecho muito bem, né, então meio que ele se salva, mata a família, talvez não vai mais acontecer, né, mas ainda há pessoas que passaram por esse processo terrível, né. A gente talvez nunca veja elas, né? Mas é de se pensar o que tá acontecendo, né? O que poderia acontecer com elas. Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. O seu segundo filme, Nós, Us, que é de 2019, em que o Peele ele vai lá e amplia o tema, né? Ela não é mais uma questão racial, mas também social. A história é uma família que é confrontada por suas cópias, né? Ou melhor, doppelgangers, né? Da vida real, que vão aparecer seres que vivem esquecidos no submundo e são, né, iguais à família do filme. Então, a gente vai ter essa premissa, né? Então a gente tem uma família que tá nesse cenário em que se vê copiada, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Não sei, o que tu acha desse filme? Eu gosto bastante, eu acho que talvez seja o filme mais complexo, assim, do Jordan Peele, né? Se a gente for pensar nos três filmes que ele lançou até o momento como diretor, pra mim, ele é o filme mais complexo porque ele é um filme difícil de entender até quando ele acaba. Ao contrário do Corra, né, que a gente percebe o que o diretor quer passar, o que ele pensa, né, em relação ao filme, né, aqui eu acho que a gente fica muito aberto, não a interpretações também, né, mas também aberto a sentimentos, né, do que a gente sente em relação a esse filme, pelo menos pra mim. Ele é assim, né? E aí, de novo, tem toda a questão, né, se a gente for pensar na questão do duplo, né, a gente vai falar duplo, acho que fica mais fácil, né, as cópias. Como esse ser que sofre uma desigualdade social muito forte, né, até realmente como uma metáfora para essa desigualdade social e também para a hipocrisia social, né.
E aí, nesse filme, a gente acompanha, né, a Adelaide, que é interpretada pela Lupita Nyong'o também, e que é essa mulher que tem um trauma muito profundo, né, em relação à família, né, que aconteceu uma coisa com ela no passado, mas que ela tenta ali, de alguma forma, superar, e depois a gente percebe, né, depois a gente descobre que ela tem esse duplo, né. Então, assim, eu acho muito, muito bom quando o filme ele traz esse sentimento de... Cara, as coisas não são iguais pra todo mundo, e olha esse outro lado da sociedade, olha essas outras pessoas que são iguais a gente, mas não têm os mesmos privilégios que a gente tem. Sim, sim. E uma das referências pra esse filme, né, vai também de Dort Zone, né, que é o episódio Mirror Image de 1960, em que também há uma personagem, uma história, né, em que uma mulher encontra sua cópia em uma estação de ônibus. Então, além de tentar remontar isso, né, esse terror, assim, tem a questão, né, dos doppelgangers, dos duplos, né, que também aparece bastante também na cultura, né, de alguma forma, o termo, né, doppelganger, assim, ter essa cópia. E essa questão social que ele vai trazer, eu acho que a gente consegue ver bastante a partir do evento, né, que o filme traz, que é o Hands Across America, né, Mãos pela América, algo nesse sentido, que foi, né, uma ação pública de arrecadação de fundos realizada em 86, durante o feriado do Memorial Day, que tinha esse objetivo mais social, criar essa corrente humana de pessoas, em que eles ficariam de mãos dadas, né, por todo o território dos Estados Unidos. Mas é uma ação que não teve muito êxito, não alterou, não mudou muita coisa, sabe? Além de não ter funcionado, os participantes não conseguiram, não foram suficientes, né, para formar uma corrente ininterrupta. Então é engraçado também como é que ele traz essa sacada do filme, né, em que aparece bastante, né, aparece na televisão, e depois aparece na construção do filme, né, com as próprias cópias aparecendo no mundo. Então é interessante como é que ele faz essa jogada, né, trazendo um evento social que realmente aconteceu, que não teve êxito, com o debate das pessoas, né, os personagens terem cópias suas no subterrâneo, né, em locais que foram abandonados pelo governo, né, enfim. Então isso é interessante como é que ele desenvolve, né. Sim, e também a gente vai se dando conta que esses duplos, essas pessoas, né, como tu falou, foram criadas ali pelo governo, deixadas ali para realmente, né, serem esquecidas e acabarem virando sombras, né, dos seus outros que estão no subsolo. E o quanto que é a própria personagem da Lupita, né, que tá no subsolo, que ela que é a primeira a se revoltar, a não se revoltar, né, mas a organizar ali a situação para que eles saiam daquela situação, né? Para que eles vão pro solo e aí façam essa corrente, né? Mas eu te confesso que pra mim esse filme ainda ele é muito uma incógnita, sabe? Eu fico com muito... Essa parte do subsolo em si, né? E todo esse aspecto mais... eu não sei se é fantasioso, né? Mas esse aspecto mais criativo do filme, né? Pra mim, eu fico, às vezes, muito em dúvida sobre o que o Jordan Peele queria, de fato, passar com isso, sabe? Do que ele queria transmitir com essa questão dos duplos, né? E mostrando como eles estavam quando eles vão pra cima, né? Eu entendo que é uma questão muito, assim... Do medo, né, de enfrentar o outro, que foi algo que eu até comentei no começo, né, na nossa sociedade tem esse medo de enfrentar o outro e que o inimigo sempre, né, a gente tem medo, né, das pessoas, né, o inimigo sempre são as pessoas que estão ao redor da gente, né, mas eu sinto que a mensagem não tá tão nítida, sabe, do filme, e que tudo bem também, eu acho que faz parte, né, eu acho que é do próprio filme, né, a gente pensar um pouco mais pra entender e tudo bem. Mas, enfim, eu gosto bastante da atuação da Lupita Nyong'o, assim, pra mim é uma das melhores também. De novo, né, eu falo a mesma coisa que eu fiz do Daniel Kaluuya. Mas pra mim é uma das melhores performances também da década, sabe? Eu acho que ela tá incrível e ela merecia muito o Oscar por conta desse filme. Sim, né, ela é uma grande atuação. E, cara, realmente... De novo, assistir esse filme foi muito... Pra mim foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que eu gostei mais do filme quando eu reassisti, quando eu assisti dessa vez. Eu acho que tinha um pouco dessa visão que tu tinha, e reassistir pra mim, ele talvez tornou mais claro, mas também, como tu falou, não precisa ser tão claro, assim, algumas questões, né? Eu tava lembrando que eles usam o termo shadows, né, sombras, no filme, em relação a essa questão de duplo, né? E é isso, né? Realmente, parece que
o filme tem uma pegada bastante de conspiração, né? De teoria da conspiração. Eu acho engraçado essa parte. E traz isso, né? De que os humanos criaram, né? Essas sombras e deu errado, parece. Enfim, não funcionou. E simplesmente abandonaram essas pessoas ali, que seriam as cópias que ficavam imitando, né, os sinais e os gestos, né? Então, o que eu vi, assim, bastante que o Jordan Peele próprio traz, assim, que ele queria realmente trazer esse olhar para a desigualdade social nos Estados Unidos, né? Então, em que a gente vai ver que as pessoas que vêm debaixo, né, entre aspas, da sociedade, que seriam essas shadows, né? Enfim, explorados, ignorados ou invisibilizados, assim. Então, eu vejo o filme a partir dessa ótica, né? E, além disso, eu gosto bastante da construção do plot do filme, que desde o início ela vai sendo construída, acho que reassistir a gente consegue perceber isso mais forte, né? Da Adelaide, né? Enquanto criança, em que ela se perde no parque e tem essa troca, né? Então, cara, e é muito complexo, porque quando tem esse enfrentamento com as Shadows, né? E no final a gente vê que o menino é um dos únicos que percebe que a Adelaide é a Shadow, né? Porque, como eu falei, o filme ele vai construindo desde o início, né? Desde essa parte em que ela se perde no parque, em que ela é trocada, né? A menina do mundo real vira a Shadow lá embaixo, e a que seria a Shadow, né? Que não fala, vem pro mundo, né? Então, é muito angustiante essa parte também. Não, eu concordo contigo. Eu acho que também, de novo, o Jordan Peele, né, trazendo muito forte o plot twist final do filme, né, que é algo que também ninguém esperaria, mas que ele consegue construir de maneira absurdamente e trazer essa revelação, assim, nos últimos momentos, e que pega também a gente despercebido, né, e eu acho que a gente tem talvez a mesma reação do menino, né, do filho dela, né, que é, tipo, olhar com uma cara, assim, de eu sei o que tá acontecendo, e daí só fechar a máscara, do tipo assim, não vamos falar sobre isso, entendeu? E é muito uma cena muito simbólica, do tipo assim, eu entendo, eu sei o que aconteceu, mas a gente não vai falar sobre isso, sabe? Porque, né, é a mãe dele de qualquer forma, sabe? E isso é muito foda porque, de alguma forma, ela, né, é conectada com a sombra, né, porque elas se trocaram de lugar, né, mas ele também é muito conectado com a sombra dele, né, tipo, eles ficarem se imitando, né, e tudo mais, né. Então, assim, acho que de alguma forma ele entende muito qual que é o sentimento dela de ter a sombra ou de ser a sombra, sabe. E no fim, eu acho que também tem uma questão muito, muito própria do filme, que é mostrar que a gente não é tão diferente, assim, também dessa a gente falou, né? Tu falou sobre a questão de o Jordan Peele queria mostrar essa desigualdade social, né? E mostrar as pessoas que vêm de baixo, né? E eu acho que isso realmente mostra que, no fim, os papéis podem muito se inverter, né? Do oprimido virar opressor, uma coisa assim, sabe? Então, acho que tem também um pouco desse discurso, assim. As coisas podem muito fáceis se inverter. E isso também eu acho que vem um pouco da questão da ascensão social também, né? Porque se a gente for pensar no personagem do Gabe, por exemplo, né? Que é o marido, ele tem essa questão da ascensão social muito, muito grande, né? Ele quer ascender socialmente pra mostrar pros amigos deles, pros amigos brancos que eles têm, né? Então, assim, a questão de, eu comprei um barco, e aí o cara pergunta, mas teu barco tem isso, mas teu barco tem aquilo, daí ele, tá, meu barco não é tão bom quanto o do meu vizinho, tá ligado? A casa ficou sem luz, né? Eu aposto que a casa do vizinho tem um gerador, e tinha um gerador. Então, assim, o filme também mostra muito, assim, o quanto a gente quer ascender socialmente, o quanto a gente quer ocupar lugares e que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Nossa, tu trouxe um exemplo muito bom, né? Porque, além disso que tu falou, desses diálogos que ele tem a própria questão quando aparece a casa, né, desses amigos dele, né? Então, no próprio contexto da realidade entre eles ali, na socialização deles, a gente tem uma grande diferença social, né, entre os amigos dele, a outra família branca, e eles, né? Então a gente vai ver, quando aparece a casa deles, é uma casa toda vidrada, de rico, né, que é vidro, coloca vidro, sabe? Então, realmente, essa diferença social, ela tá no filme, tanto ali embaixo, quanto né, nesse mundo em que a gente tá vendo, assim. E, de novo, trazendo as grandes referências musicais do filme, porque além de Erykah Badu, tem a cena em que a família branca está sendo perseguida também pelos seus duplos, né, pelas Shadows, e quando não sei o nome dela, da personagem, mas a mãe, né, dessa família branca, ela vai pedir socorro, né, ela
ela vai falar pra Siri ou pra qualquer genérico ali que aparece de IA de voz pra ligar pra polícia, né? Call the police. E aí ela toca Fuck the police. Eu acho... Nossa, essa cena é muito boa, é muito boa, é muito boa. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood... E pro terceiro, e até o momento, último final do Jordan Peele, né? Não Olhe, de 2022, ou Nope, em que o Peele ele vai ainda mais longe, né? Ele vai além. E aí ele se aventura nesse filme numa ficção científica. Então, o filme ele vai misturar alienígenas, aliens, UFOs, né? Uma estética meio western, meio cowboy, e uma crítica à própria questão do espetáculo, né? Então, na história a gente vai ter 2 irmãos que vão tentar capturar em vídeo uma presença misteriosa no céu e se encontram nessa obsessão por registrar tudo e comprovar que é um verdadeiro monstro ou algo nesse sentido. É um dos filmes mais... a gente consegue ver a diferença, né, entre o primeiro filme e o segundo. Eu acho que esse é o filme mais apoteótico, digamos assim, mais grandioso, mais arriscado. O próprio Jordan Peele ele fala sobre isso, né, em que ele queria realmente construir algo gigante. Ele fala que quando ele escreveu o roteiro desse filme, ele via que o cinema, o futuro do cinema estava preocupante para ele, na visão dele. Então ele queria realmente criar um espetáculo e também acho que vai muito com relação com essa lógica que ele tem de querer sempre evoluir e nunca ficar parado. Eu não sei o que tu acha desse filme, tu acha que ele é o mais grandioso, se ele é um filme arriscado. É um filme também que tem divergências, né? Tem várias opiniões sobre. Eu amo esse filme. Vou começar assim. Porque eu acho ele também... muita gente meio que criticou, né? Que se fala, o Jordan Peele não é mais o mesmo, né? Sempre tem esse rolê, né? Né? Tipo, não é mais o mesmo, não é mais raízes, né? E, cara, esse filme, eu acho que ele realmente ele é muito apoteótico, mas ele mostra um novo patamar, assim, do cinema do Jordan Peele. Não que os outros não sejam filmes incríveis, eles são incríveis, mas esse ele traz um olhar muito... Eu acredito que esse olhar bem mais refinado, assim, sabe? Que ele aborda vários temas, né? Que realmente conversam entre si muito, sabe? A questão do UFO, do faroeste... da crítica ao espetáculo, ao cinema em si também, né? Então, tem tudo assim o que eu gosto. Eu não sei se é também porque eu gosto bastante desses temas, assim, né? Adoro a gente coisas sobre... via muito isso, né? Via muito filme de Alien. A gente assistia muito filme de Alien, né? Então, assim, quando ele fez esse filme, eu me senti assim, é pra mim. Obrigada, Jordan Peele, você que é pra mim. Então, assim, eu sinto, assim, por esse filme, ele realmente mostra como o Jordan Peele vem evoluindo na direção e no roteiro, né? Nos filmes dele, a ponto de trazer uma história que ela é realmente grandiosa e que ela conversa muito com também os filmes que ele já fez, sabe? Eu não sinto que ele tá saindo do que ele já fez, que ele tá indo pra outro lado, né? Tipo assim, realmente, né? Não é mais raiz, né? Não, eu sinto que ele continua sendo muito raiz, mas também trazendo outros olhares, outras perspectivas que são interessantes pro cinema, que são interessantes pros filmes dele, sabe? Então... Esse filme saiu em 2022, né? Uma época também de pandemia, né? Pós-pandemia, basicamente, né? Então, assim, tinha muito essa preocupação do que aconteceria com o cinema, né? O próprio Tarantino fala que o cinema acabou em 2019, né? Que foi na época antes da pandemia, né? Então, assim, o que estava acontecendo com o cinema? Pra onde o cinema ia, né? Então, a gente vê essa reflexão também dentro do... Eu vou chamar de Nope, porque eu acho muito... Não olhe muito do... Tira pra mim a estética dos filmes dele de sessão Nope, tá ligado? Então, pra mim, assim, Nope tem muito esse teor, assim, de perguntar, né, o que tá acontecendo com o cinema, pra onde a gente tá indo, a gente ainda precisa dessa questão do espetáculo, sabe? E sem dizer também toda a construção do personagem principal, né, que, de novo, né, nosso Daniel Kaluuya voltando aí pra junto do Jordan Peele, né, tendo o seu ganha-pão ali garantido, né, e também faz um personagem incrível, maravilhoso, que eu adoro os dois, sabe, tanto ele quanto a irmã dele. Total, e bem que tu falou, né, a gente viu muito filme de alienígena, né, muitos filmes, a gente brisou muito nisso, vendo vídeo, vendo filme, vendo série, documentário, então realmente um filme que, como tu falou, eu assisto e tô em casa, sabe? Tô assim, tô tranquilinho, sabe? Vou assistir algo que realmente vai ser bom. E, realmente,
eu vou deixar aí a brecha, mas eu acho que é um dos meus preferidos do Jordan Peele, sinceramente, porque acho que a temática western, a temática alien, ela é muito boa, e como ele desenvolve isso, e como ele desenvolve a crítica, e como ele se propõe a fazer algo mais grandioso do que ele já tinha feito, como ele se propõe a realmente ser um filme que diverge de críticas, porque é para isso mesmo, sabe? É para trazer esse embate, é para trazer essa diferença, assim, sabe? E como ele traz isso a partir muito essa crítica do espetáculo, né? Então, tem o próprio livro do Guy Debord, acho que é assim que se pronuncia, A Cidade do Espetáculo. Então, a gente vê como ele traz essa crítica à própria questão do entretenimento, né? Da questão da indústria, né? De como isso, de como a indústria ela lida, de como ela se encontra, em que contexto ela se encontra. Então, a partir dessa narrativa, né? De que a família ali principal, eles ganhavam, eles, né, trabalhavam, oferecendo cavalos, né, para serem gravados, assim, quando o pai deles morre, eles vão ter que cumprir essa função, cumprir esse papel dentro, né, desse trabalho, meio que, eu não sei se eu diria precarizado ou terceirizado, né, que a indústria usa de alguma forma, né, e ao mesmo tempo ele vai relacionando isso com a cena icônica que é o The Horse in Motion, né, que é o cavalo em movimento, né, que foi uma série de fotografias que foram criadas pelo inglês, não sei se você tá o pronúncio, né, mas Edward Muybridge, não sei se é assim, enfim, que ajuda muito também na própria consolidação do cinema, né, porque foi um projeto teste em que surge a partir de tentar provar se o cavalo, quando ele tá no galope, ele vai tirar as 4 patas da terra, né, então meio que foi encomendada, né, esse projeto pelo ex-governador da Califórnia. Então tem toda essa relação, assim, de trazer de novo essa referência da vida real, em que na cena é um jockey negro, né, em que não tem nome, não há história, não há nada, e toda digamos assim, a empresa deles ali que o pai tocava, né, né, oferecendo esse trabalho, é relacionado a esse histórico de tentar retomar isso, né, então, porque o próprio projeto, né, ele vai ter esse debate pela questão do período, né, então é um jockey negro, assim, então esses espaços nesse período também para pessoas negras, tanto nesse trabalho em que esses espaços, tanto, né, enquanto jockey, né, hipismo, esses espaços que eram o esporte, né, foi um espaço das pessoas negras conseguirem se desenvolver e tentar escapar do sistema racista, mas a gente sabe que nunca consegue, então o filme ele traz isso, né, na narrativa. Sobre essa questão do hipismo e da cena que aparece o Joker negro correndo, é legal porque é uma cena real, né, que de fato aconteceu, e como falou, não tem registro dessa pessoa, né, mas que no filme eles usam como se a pessoa fosse parente, né, ou tivesse alguma relação com eles, né, e isso realmente é uma referência, né, e uma certa apropriação que o Jordan Peele traz pro filme, que é muito bem-vinda, né, e a gente consegue entender o quanto essa família é uma família de várias gerações que trabalham com esses cavalos no cinema, né, em Hollywood, e o quanto eles estão, de certa forma, minguando, né, porque daí começa toda aquela discussão, até nos primeiros momentos do filme, em que o O.J., né, que é o personagem do Daniel Kaluuya, né, vai lá, né, num estúdio, leva o cavalo dele, e aí o cavalo, né, não tá acostumado com a situação, né, ele fica um pouco nervoso, e o pessoal do estúdio, né, falam assim, não, esquece, a gente vai substituir ele por IA, sabe, por efeito especial, e realmente é um pouco dessa discussão, né, de, tipo assim, o cinema voltando, o cinema usando IA, usando efeito especial, né, sem trazer, de fato, o que é palpável, sem trazer de fato o que gera renda para as pessoas. Então, assim, imagina quantas pessoas perderam seus empregos por conta desses efeitos especiais, né? E porque deixaram de usar efeitos práticos, né? Ou porque começou a usar IA, sabe? Então já é uma discussão também que o filme traz bem nesse começo, né? O quanto a família do O.J. tá passando por um momento de dificuldade, porque os cavalos não estão mais sendo chamados para as produções, porque eles não são mais necessários, e também ele começa a vender esses cavalos, né? Então, assim, é muito
é realmente uma preocupação que o Jordan Peele traz pro filme dele, que a gente também acaba se perguntando, poxa, olha o que tá acontecendo com o cinema hoje em dia. E outra coisa que eu queria comentar eu vou ter que falar de novo sobre a atuação do Daniel Kaluuya, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, que, de novo, ele faz um personagem muito centrado e muito... Ele é um personagem que não se expressa muito, né? Ao contrário da irmã dele, né? Que interpreta a Keke Palmer, né? A Amy, chamam de ela de Amy, né? Ela é muito expansiva, né? Super falante, super comunicativa, e ele é super fechado, tanto que ele nem olha pras pessoas, nem olha pra câmera, né? Ele sempre tá com o olhar pra baixo, sempre, né, olhando pra baixo, que é como as pessoas negras são ensinadas a se comportarem, né? É aquela coisa, não olha nos olhos, né? Tipo, se alguém falar contigo, né? Sei lá, se um policial, se outra pessoa vir querer te confrontar, tu não olha nos olhos porque tu vai passar, né, agressividade. Então, tu sempre tá olhando pra baixo, né? E aí eu acho que tem muito essa relação do O.J., né? De sempre tá olhando pra baixo, de sempre tá fechado, né? Porque ele foi ensinado dessa forma por ele ser um homem negro, né? Então, assim, de novo... atuação perfeita do Daniel Kaluuya, né? E aí, se a gente for pensar, né, no filme em si, é isso que salva ele, né? Ele ser essa pessoa fechada que não olha nas pessoas, que não olha pras pessoas diretamente, né? É o que salva ele depois na cena do carro, em que ele não olha pro OVNI, né? E fica olhando só, e olha só pra frente, né? Pro carro, né? E não olha pra cima, né? Porque senão ele seria percebido, notado, né? Então, assim, eu acho também genial quanto essas pequenas sutilezas e construções que o Peele faz no filme dele depois tem um grande significado, né? E na maior pegada Cowboys versus Aliens, né, a gente tem a introdução desse ser invisível que aparece no filme e que também, desde o início, está lá, né, tá aparecendo desde a morte do pai dele, né, no início do filme, em que coisas caem do céu e a desculpa que dão é que um avião tinha, enfim, caiu alguma coisa, uma mala, algo nesse sentido, não lembro exatamente o que eles falam, mas não é desculpa de um avião, né? Mas desde o início tem essa questão de que algo está de errado naquele espaço, né, em que eles estão, naquela fazenda, e aí tem esse fantasma que aparece, esse ser que, né, nessa pegada UFO de ficção científica, com muitas referências, sei lá, a todos os filmes que a gente já viu, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Sinais, né, então, como eu falei, é um filme que a gente, por gostar muito desse gênero, tá em casa, assim, e realmente, como tu falou, a própria forma que o O.J. né, as características dele vão fazer com que ele consiga, né, escapar, né, porque eles vão aprendendo sobre esse monstro, sobre esse ser, sobre esse alien, aprendendo e também nesse objetivo, como a gente tinha comentado, de tirar uma fotografia para conseguir um retorno financeiro, né, e, enfim, é uma ideia que surge da irmã dele, e é muito bom porque eu acho que isso que tu falou de ela ser muito extrovertida, ele ser muito fechado, e esse contraste, sei lá, pra mim, funciona muito bem, sabe, eu acho que essa dinâmica que eles têm, sabe, porque ele, como tu falou, ele não olha no olho, ele é mais fechado, ele é mais centrado, sabe, ele demonstra respeito sempre, ele sente que ele tem que levar a sério, né, a questão do trabalho, a questão de não deixar que o trabalho deles acabe ou mingue, né, então eles vão a partir disso e aí surge essa ideia de tirar essa fotografia e enriquecer e ter um retorno, assim, e que vai também nessa questão, né, de espetacularização, né, das coisas, assim, então, e é isso, e vai misturando tanto filmes de alienígena com western, e cara, isso é incrível, isso é perfeito, sabe, como ele consegue trabalhar isso, como ele consegue trazer isso, sabe, trazer esse embate, né, entre eles que vão ter que, de alguma forma, para tirar a fotografia, para registrar, eles vão ter que tentar escapar do monstro ou criar táticas, né, de sobrevivência, sabe? Porque eles estão sendo caçados naquele território, né? Eles falam, eles vão ser caçados, eles são a caça daquele território, daquele espaço em que o monstro tá. Que o monstro meio que se apropriou daquele espaço, se apropriou deles e se apropriou de tudo ali em volta deles, né? Até a gente tem outro personagem que eu acho muito bom, né? Que é do Steve Young, né? Que é o Deep, né, ou Rick, né, a gente pode chamar ele, né, que ele é também esse personagem que vem do espetáculo, né, que vem da televisão e que sofre também um trauma, né, de alguma forma, né, em relação ao macaco, né, que também é uma cena muito incrível, né, que o Jordan Peele cria. Então,
E aí eu acho, assim, que duas direções aqui, né? Tem a direção do espetáculo, do tipo, o que o próprio personagem do Steve Young faz, né? O Rick, né? De trazer esse espetáculo para aquelas pessoas, de mostrar esse monstro, né? Porque ele começa ele pega os cavalos para mostrar o monstro, né? Para que as pessoas consigam ver o monstro, né? Então, assim, ele trazendo aquilo ali e de certa forma também minguando o trabalho do O.J., né, e tornando o trabalho dele um espetáculo, né, porque tudo aquilo ali vira, né, ele cria cenários, cria coisas, assim, e compra os cavalos, né, então é realmente esse teor ali de tornar tudo um espetáculo, porque ele vem disso, né, ele meio que trabalha o trauma dele, né, por ele ter sido a única pessoa ali meio que sobreviveu àquela situação, né, que não morreu ou que não ficou muito sequelado, ele traz esse trauma que ele tem, que ele sofreu quando ele era criança, no programa de televisão com o macaco, pra um espetáculo, né? Pra algo mais grandioso, midiático, com que ele possa trabalhar. Tanto que ele guarda, né, várias relíquias do macaco, do que aconteceu naquele programa de TV, né? Então, assim, tem esse lado também, né? Então, acho que o filme caminha por muitas vertentes. E é muito legal o quanto o filme consegue trazer mini histórias dentro dele, né? Essa questão do macaco Gord, né? Que a gente vê também uma cena ali, né? Dele com o macaco destruindo o cenário, depois atacando as pessoas, que a gente só vê na perspectiva do macaco, que é genial também. É uma mini história que o Jordan Peele conta dentro do filme. Sim, essas conexões, né, com histórias reais tornam o filme mais palpável de alguma forma, né? E é muito louco porque, como a gente falou, quando o O.J. e a irmã dele percebem que há esse ser, né, esse alien, esse OVNI rondando a casa, né, e depois a gente percebe, né, como tu falou, o personagem do Steve Young, o Rick, ele já sabia desse ser e ele tava, né, criando um grande show, né, em torno desse grande monstro, assim. Então, e até por isso que ele queria comprar a fazenda, né. Ele queria, porque ele sabia que naquele espaço, né, ele já estava ali rondando. Então é muito, ainda de novo, é maestral como o Jordan Peele ele vai amarrando esses pontos, sabe, e construindo esses argumentos a partir, né, dessa relação de que o que ele quer fazer ali é só transformar o monstro em um show, né. Então o debate ele tá muito pungente ali, e essa questão do caso do Gord, né, tem uma inspiração de um caso real, né, não sei se tu conhece, de um chimpanzé que em 2009, também, um chimpanzé treinado, ele teve um ataque violento, né, nesse caso. Então também tem essa inspiração de mais um caso real, assim. E eu lembro que quando a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei pensando, será que eu entendi? Será que ele faz sentido? E reassistir ele foi ainda melhor, sabe, porque a gente vai vendo toda a construção. Eu gosto muito de uma cena em que a câmera fecha no chapéu, acho que é no chapéu do O.J., e que lembra muito o que é o OVNI, só que ao mesmo tempo ele não tem uma forma, ele vai mudando de forma, ele vai se transformando, ele vai se transmutando, e as cenas, né, dele mudando de forma, de corpo, assim, cara, são cenas que, sabe, dão uma grande intensidade desse suspense, desse ser invisível no céu te caçando, sabe, que ele é estranho, que não dá pra entender o que ele é, não tem uma lógica, sabe? E aí, nessa questão de cenas, a cena também da casa, em que ele joga todo o sangue em cima da casa. Cara, terror. É o terror, né, na sua forma mais intensa e mais apoteótica possível, né? Então, assim, eu falar, tá, o Jordan Peele com esse filme não fez terror, né? Cara, só pega essa cena, né? Uma cena super assustadora, em que o monstro vai pra cima deles, né? Em que ele... A cena do carro, falando de nossa do carro, né? Uma cena super intensa também, né? Que ele tem que ficar no carro pro monstro não ficar... Não pegar ele, né? Que ele até, tipo, ele fala nope, né? Não, volta. Então, eu acho muito boa, sabe? Então, assim, de fato, pra mim é um filme muito intenso, um filme que conta muitas histórias e que o Jordan Peele, assim, eu sinto que ele teve muitas ideias nesse filme, mas ele conseguiu, de fato, amarrar todas as ideias e trazer essa obra à luz, assim, sabe? Então, assim, eu amo muito esse filme. E também tem a própria relação que, enfim, com o processo do filme, o O.J. e eles vão percebendo, né, certos padrões, né, que esse ser, que esse alien, ele tá tendo, né? Então, ele
tem muito essa relação da visão dele com o cavalo, né? Porque ele entende cavalo, ele sabe sobre cavalo. E essa visão desse monstro, porque ele fala, cavalos são territoriais, eles vão disputar por espaço. E aí, quando ele tem essa compreensão de que é um animal que é territorial e tá disputando por espaço, ele fala, né? A gente é a caça dele. Então, tipo assim, é uma disputa por território, né? Então, essa parte do western, cara, é muito foda como é que ele consegue transformar isso nesse filme, sabe? E, cara, além da ambientação do filme, a fotografia, né? Eles também chamam o monstro de Jan Jacket, né? Que eles cunham esse termo pro monstro. E, sério, cara, eu caí nesse filme de novo, naquela cena em que aparecem as crianças, acho que são os filhos do Rick, zoando ele, que são uns alienzinhos pequenos, sabe? E, cara, tipo assim, de novo, é um timing, sabe? É o terror e a comédia andando juntos, sabe? Eu acho muito, muito bom. E é muito boa porque a gente pensa, né? A gente imagina aliens daquela forma, né? Seres mais parecidos, né? Seres mais humanoides, né? E daí quando a gente se depara com um UFO, né? Um ser alienígena que é totalmente diferente, né? Que é um ser gigante que tá pulsando em cima das nossas cabeças, né? Isso é fantástico, né? E o quanto também ele consegue se esconder, né? A cena que ele tá se escondendo na nuvem, né? Que ele fala, olha essa nuvem. Essa nuvem tá assim há muito tempo. E aí ele percebe isso, cara, é genial. E realmente a fotografia desse filme é maravilhosa. E pra concluir, né, esse episódio sobre esse universo que o Jordan Peele tá construindo, a ideia, como a gente falou, é tentar ranquear, né, esses 3 primeiros filmes do Jordan Peele, que a gente espera que não sejam os últimos filmes, né, porque pensar que ele sempre perspectiva fazer coisas grandiosas, eu fico pensando, será que ele vai fazer algo muito mais foda do que esses filmes? Mas, né, a ideia, como a gente falou, é tentar ranquear. Eu não sei, Júlia, talvez gere divergências, gere discussões, mas na minha visão, tá, eu acho que eu colocaria o Nope, o Corra e o Us. Falei, tô leve. Nope, o Corra e o Us. Uhum. É o mesmo que o meu. É acordo? A gente tá de acordo. Ao vivo é o ranking do Stories. Não, é porque a gente pensa assim, as pessoas vamos ranquear os filmes pra saber qual que a gente acha melhor, né? Mas a gente não vai falar um pro outro, né? E aí, chegando à conclusão que a gente tem o mesmo ranking, né? É isso aí. Não, mas é porque, cara, pra mim, realmente, Nope é o melhor filme dele até agora. Gosto muito do Corra nesse segundo lugar, porque é, de fato, um clássico, assim, né? Um filme que vai marcar a década, né? Gerações. O Us, eu também gosto bastante, mas eu sinto que ele é muito mais simbólico, e aí isso me pega um pouco, assim, sabe? Então, assim, eu acho que pra mim é esse rank por enquanto. Mas em geral a gente sabe que, cara, os 3 filmes, pra mim, reassistir foi muito bom, assim. Foi uma experiência muito boa voltar a esses universos, ter sentimentos de medo, de suspense, desse terror, né, social ou não, mas esse terror que é o próprio terror que a gente gosta de ver, que a gente gosta de consumir. Então, acho que pra mim foi uma grande experiência reassistir isso, e é isso, o Jordan Peele é ícone, né, não tem como. Também gostei muito, eu reassisti o Corra e o Us, porque o do Nolly, né, tava muito marcado na minha cabeça, né, então eu queria assistir mais os outros. Então, mas mesmo assim, sabe, eu acho que os 3 também, concordo com o Ju, são filmes incríveis, filmes que mantêm ali o fino do cinema. E Jordan Peele, com certeza, né, tá vindo muito forte, né, vai fazer novos filmes, né, e também tá nas produções de filmes muito interessantes, né, que a gente tem que sempre lançar um olhar pros filmes, sempre tem que ficar de olho do Jordan Peele, acho que a gente sempre tem que estar de olho nesse diretor, e tô muito ansiosa pro próximo filme dele. Né, sempre ficar atento aos próximos passos, porque sempre pode ser algo grandioso. E acho que há grandes expectativas, né, para esse cineasta que surgiu faz pouco tempo, mas, né, já tem aí 3 grandes obras lançadas no mundo do cinema. Então é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Stories, né? Não se esqueçam que esse episódio, ele é um recorte, claro que muitas coisas interessantes, relevantes podem ter ficado de fora, referências, né? Mas, enfim, sugestões, ideias podem dar aí nos comentários do episódio, né? É sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, então por isso é muito importante o apoio de todos vocês.
Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram, né? A gente tá mais lá no Instagram. E também no YouTube, é só procurar pelo canal Stories, que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. E os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, até mais. Até mais, galera. Comenta lá no Spotify, quem vive até o final, comenta... A gente pode falar alguma coisa por comentário, tipo um emojizinho, que eu vi que isso, os podcasters fazem hoje em dia, isso. Que emoji. É um emoji de alienzinho. É, isso aí, comenta emoji ali, porque nope, maravilhoso.